Sorte do dia, você não é primo de Kane Parsons, o diretor de Backrooms, aqui no Brasil conhecido como Backrooms, um não lugar, possui apenas 20 anos. Ok, ele vai fazer 21 nesse dia 18 de junho, mas ainda é uma idade muito precoce para estar dirigindo um filme que está sendo um estrondo em Hollywood, né? O filme custou cerca de 10 milhões de dólares para se produzir, sem contar o marketing, claro, que foi bem generoso, mas já arrecadou mais de 80 milhões somente nos Estados Unidos. Ou seja, que bom que você não vai ter essa comparação nas jantas e encontros familiares. Porém, isso tem explicação, pois Kane Parsons, que no YouTube é conhecido como Kane Pixels, foi o grande idealizador que levou, Backrooms da internet para a grande mídia. Ele teve essa ideia junto com outras pessoas, né? Na verdade, descobriram os Backrooms no 4chan, deve ter sido a única coisa que já saiu de bom naquele lugar que tem tantas questões ideológicas, né, negativas saindo de lá, mas enfim, ele se interessou muito pela ideia e junto com outras pessoas foram esboçando as características, o design, mas também as criaturas que habitam as backrooms, né? E ele transformou isso numa série de curtas que estão no YouTube totalmente filmadas em seu quarto, né, com stop motion especialmente. Isso angariou centenas de milhões de fãs, o suficiente para A24, né, prestar atenção e dar a chance a ele para trazer isso para o cinema de grande orçamento, aí, uma produção com um grande elenco, o que deu certo, mas também traz uma certa consequência para ele, que é o fato de que aqui, apesar dele ser o diretor com esses seus 20 anos, a A24 não quis, talvez, confiar esse grande orçamento, essa grande escala para ele e trouxe um diretor terceirizado. O Will Sodick foi responsável por Homeland e também alguns episódios aí de Westworld, enquanto a assinatura visual do filme, né, do diretor Kane Parsons, tem muita personalidade, esse roteiro dá alguns sinais, talvez, de interferência, que talvez sabota um pouquinho a visão do diretor, mas enfim. O filme retrata aí um vendedor, um arquiteto que vende móveis num grande estabelecimento chamado Clark, vivido por Chiwetel Ejiofor, que ficou famoso, né, por 12 anos de escravidão. Ele parece um homem calmo, um homem culto, mas nós descobrimos mais sobre ele em sessões de terapia que ele faz com sua psiquiatra, vivido por Renate Reinsve, uma grande atriz europeia, em que ele tem grandes acessos de explosão e raiva que dão mais sinais claros do que tem dentro daquela fachada de sobriedade que ele tenta transmitir. Ele tem graves problemas de alcoolismo e ele tem muito rancor da sua ex-mulher, né, que ele diz ter abandonado ele e deixado ele sem nada, ficando com a casa do casal, e ele dizia que era responsável por tudo financeiramente, enquanto ela queria descansar e estudar. Porém, uma noite, né, já que ele dorme, vive, faz tudo nessa grande loja, ele descobre, através de interferências de luz e pisca-pisca, luzes apagando e contas de luzes bem caras, um portal, uma espécie de portal para esses backrooms que fica dentro de sua loja. E apesar delas terem aparência similar, mesmo design, mesma iluminação, elas transmitem algo de desconfortável. O filme tem uma analogia muito interessante, que é o seguinte: é como se esses backrooms fossem como alguém que nunca viu um cachorro desenhasse o cachorro a partir da descrição de alguém. Vai sair algo similar, mas não exatamente idêntico. Algumas coisas vão lembrar o original, mas ele vai talvez cair naquele vale da estranheza, e é isso que esses backrooms transmitem, né? Eles são quartos, salas distorcidas, que portas não fazem sentido, tem uma placa de pare, ao contrário, algumas portas são muito pequenas, a geometria do local não faz sentido e, apesar de ter móveis, eles não são distribuídos de modo coerente, são empilhados, além de trazer uma sensação muito ruim, muito latentemente desconfortável pela questão de serem móveis e um conceito, uma aparência antiga, abandonada, como, não vou dizer mal assombrada, mas digamos que tu vai na casa do seu avô ou alguém aí mais antigo e tem aqueles quadros, aquela mobília desgastada que parece conter muita história, mas isso numa conotação negativa. Também tem a questão das luzes e da tramitação, da crepitação dos móveis, né? Parece que tem sempre alguém ali, alguma coisa arranjando, passos, alguma coisa se aproximando, mesmo que você esteja aparentemente sozinho. O Parsons constrói através desses backrooms, alguns podem ser espaços enormes e mesmo sendo iluminado,
ele consegue trazer uma claustrofobia e uma agonia de estar explorando aquele local, construindo aí um cinema de gênero de terror sensorial. Conforme mais os personagens vão explorando aquele local, né, como nem nós nem eles sabemos o que tem, né, ao dobrar algum quarto, e alguns desses locais são mais escuros e nós vemos as luzes piscando ou nós temos o som de alguém se aproximando, vai trazendo uma angústia muito grande. É um cinema aí então, né, sinestésico, um cinema atmosférico do melhor, mas nós também temos que infelizmente entrar na questão desse roteiro que de repente tem uma mudança abrupta, uma alteração de ritmo e conceito e abordagem muito grande. Enquanto no começo, né, no começo não, na primeira metade, aí ele trabalha bastante com a sugestão do horror, algo mais implícito, isso funciona muito bem, entre os melhores aí recentes que tivemos. Depois disso, do nada, ele começa a ficar um filme mais intromissivo, mais expositivo, mais explícito, começa a contar as partes do roteiro, ele começa a ter algo que lembra muito o cinema antigo do Shyamalan, lá de Corpo Fechado e O Sexto Sentido, que é tentar trazer, né, plot twists para manter as pessoas engajadas com coisas surpreendentes, mas nem o próprio Shyamalan consegue fazer isso funcionar mais, isso ficou no cinema anterior, senão pode ficar repetitivo, saturado, e aqui nós temos claramente isso, né, é um plot twist que não faz sentido, ele soa forçado e ele também enfraquece muito a questão do filme, né? Nós sabemos que o terror atual, o pós-horror, especialmente a A24, gosta de fazer filmes mais inteligentes, filmes que tenham algum sentido metafórico, algum sentido social em relação. Eles não têm problema, grandes filmes foram feitos a partir disso, inclusive o recente Obsessão, Midsommar, Hereditário, It Comes at Night, Corra, enfim. Mas esse filme dá a impressão, talvez, eu tive a primeira impressão que o diretor, por ser muito novo, né, ainda não ser tão maduro como artista, quis passar de inteligentezinho, querer mostrar que o filme é algo mais, até porque a série, né, de curtas, agora um filme, além de ter que, né, soar mais razoável para um grande público, para trazer esse retorno, também tem que preencher bastante o tempo dele, né, tem que ter mais narrativas, um roteiro mais robusto, mas vendo como o filme é, né, parecido com a série de curtas, especialmente no começo, como ele muda essa abordagem no final, mesmo trazendo certos elementos que conectam ele, dá a entender que o roteiro, talvez o A24 quis fazer algo mais genérico, algo mais popular, o que infelizmente sabota o que fora construído até ali, né? Tem uma quebra muito clara, é muito abrupta, muito frontal do como o filme estava sendo proposto e abordado antes, né, na sugestão, na exploração, e como isso trazia um sentimento ruim, né, de tensão, para depois ser algo mais direto que enfraquece, perde totalmente, né, toda a maestria que ele estava tendo como cinema de gênero para tentar trazer um conceito mais inteligente, mais profundo, que também não é nada disso, né? O filme tenta trazer referências, justificativas para tudo o que está acontecendo ali, discutindo bastante questão de traumas, de rancores, de mágoas que nós deixamos no passado e como isso nos persegue, né? E não tem nenhum problema novamente nisso, mas como esse filme aborda e como tem essa alteração de dinâmica tão grande, no meu ver, prejudica ele, apesar de que tudo que fora construído até ali, especialmente na primeira metade, assim como o seu conceito, que é tão, né, inovador, tão bem explorado, eu ainda recomendo o filme, e saber que um cara de 20 anos fez isso é surpreendente, né? Se ele seguir nessa carreira, tem tudo para ser talvez um dos nomes mais promissores, né, do gênero terror, que é o grande celeiro do cinema, né? Tudo pode virar cinema, qualquer história, mas dentro do cinema tudo pode virar terror, eu gosto muito, então talvez podemos esperar grandes coisas aí do Persons. Então Backrooms, infelizmente, poderia ser melhor, é uma coisa bem óbvia quando o filme muda e o que está errado nele, mas ainda assim é um filme que vale a pena ser visto. Então Backrooms, que no Brasil Backrooms, um não lugar, recomendo.